Olá, somos o grupo de TCC 550, turma 028. Somos orientada pelo professor Jorge Wilton da Silva Santos Júnior. O grupo é formado por Elisete Cavalcante, Isabela Vieira, Luana Leal, Milena Silva, Natália Pedroso, Priscila Santos e Priscila Gomes. O texto escolhido para o nosso TCC foi A inteligência emocional na gestão contemporânea, tendo como ênfase o impacto da liderança no clima organizacional. Queremos propor uma discussão que vá além dos clichês corporativos, investigando o que há por trás da inteligência emocional. Para começar, é fundamental entender o cenário em que as empresas estão inseridas hoje. O mercado de trabalho atual se transforma em uma velocidade nunca vista. A digitalização acelerada e a busca incessante por eficiência criaram um ambiente de altíssima pressão. O profissional moderno lida diariamente com cobranças por resultados imediatos e esse ritmo frenético tem cobrado um preço invisível, mas devastador, como o aumento alarmante de problemas de saúde mental, como crises de ansiedade, de depressão crônica e de esgotamento extremo. Com o ambiente de trabalho nesse ritmo frenético, o papel do líder mudou drasticamente. Antigamente, liderar era apenas dominar a parte técnica e ditar regras. Hoje, a liderança funciona como um verdadeiro amortecedor de pressões. O líder precisa entregar as metas agressivas da diretoria e, ao mesmo tempo, manter a equipe motivada, engajada e psicologicamente saudável. Por isso, a inteligência emocional virou a competência de ouro na gestão. Ela deixou de ser apenas o diferencial no currículo e se tornou uma ferramenta de sobrevivência dentro das empresas. Entretanto, é exatamente aqui que surge o grande paradoxo que motivou o nosso estudo. Ao mesmo tempo em que as empresas exigem que seus colaboradores e líderes tenham um controle emocional impecável, a rotina de trabalho sabota essa estabilidade e exige-se inteligência emocional em ambientes que operam no limite da exaustão. É a partir dessa contradição que estruturamos nossa linha de raciocínio e queremos entender onde termina o desenvolvimento de uma habilidade saudável e onde começa uma exigência abusiva. Para detalhar melhor esses cenários de mercado, passo a palavra para a Elisete. Obrigada, Priscila. Dando continuidade, precisamos olhar de perto para o que chamamos de demandas atuais do mercado. A literatura socioeconômica descreve o nosso momento atual através do conceito no mundo Bunny, um acrônimo em inglês para ambientes que são frágeis, ansiosos, não lineares e incompreensivos no mundo corporativo. Isso se traduz em estruturações constantes, cortes de pessoas, onde os que ficam precisam trabalhar o dobro, em uma cultura de urgência, onde tudo é considerado prioridade máxima. Essa forte pressão por resultados financeiros de curto prazo cria um clima de constante vigilância, onde o erro não é tolerado e a vulnerabilidade humana é vista como fraqueza. Diante desse cenário tão complexo e desafiador, a nossa pesquisa evitou saídas fáceis e focou em um questionamento central e incômodo, em que condições reais a inteligência emocional contribui de fato para melhorar o ambiente organizacional, sem se transformar em uma exigência adicional, ou seja, em mais uma meta visível que o trabalhador precisa cumprir? Nos perguntamos ao longo deste estudo, as empresas estão incentivando a inteligência emocional para emancipar as pessoas e criar um ambiente mais saudáveis, ou estão usando essa competência apenas como analgésico para que os funcionários suportem condições de trabalho que são, por natureza, insustentáveis? A partir desta dúvida cruel e científica, definimos o objetivo da nossa pesquisa. O propósito geral foi analisar de forma profunda e realista o impacto da inteligência emocional no mundo contemporâneo. Para isso, traçamos objetivos específicos, que são
Primeiro, mapear os benefícios reais que a empatia e a autorregulação trazem para o dia a dia das equipes. E segundo, identificar com total clareza quais são os limites práticos dessas competências no contextos atuais. Queremos demarcar a linha divisória entre o que é responsabilidade e amadurecimento emocional do indivíduo e o que é responsabilidade estrutural e ética da empresa. E para entendermos a base teórica que sustenta essa discussão, passo a palavra para a Priscila Santos. Obrigada, Elisete. Para dar sustentação científica a uma problemática tão profunda, nós nos debruçamos entre duas correntes teóricas que dialogam e, ao mesmo tempo, se tensionam. De um lado, resgatamos a abordagem clássica de Daniel Goleman, o grande precursor da inteligência emocional. Goleman defende que o sucesso de um líder não depende apenas do seu QI técnico, mas sim do seu QE, o quociente emocional. Ele divide isso em pilares essenciais: a autorregulação, que é a capacidade de gerenciar o próprio estresse, e a empatia, que permite ao líder ler as necessidades invisíveis da sua equipe. Para complementar essa visão dentro da administração, trazemos Hidalberto Chiavinato. O autor reforça que as pessoas são o verdadeiro motor das organizações e que a gestão contemporânea precisa abandonar o autoritarismo e adotar a postura de liderança humanizada para garantir o desempenho e a sustentabilidade do negócio. Contudo, um trabalho acadêmico rigoroso não pode se limitar ao discurso oficial das teorias de recursos humanos. Por isso, trouxemos o contraponto da sociologia crítica, introduzindo Mikhail Foucault e o seu conceito de poder disciplinar e biopolítica. Sob a ótica Foucaultiana, as organizações modernas utilizam discursos sutis para controlar o comportamento dos indivíduos. Exigir que o trabalhador gerencie suas emoções o tempo todo pode ser interpretado como uma forma de vigilância internalizada, onde o sujeito se vigia e se pune para se adequar ao molde da empresa. Para amarrar essa crítica, utilizamos Pierre Bourdieu com o conceito de capital simbólico. A inteligência emocional passa a ser uma moeda de poder nas empresas. Quem a possui, nos moldes da firma, ganha prestígio e promoções. Quem demonstra cansaço ou indignação é desvalorizado. Assim, as relações de dominação são mantidas, sob um véu de uma suposta competência psicológica. Para demonstrar a materialidade dessa teoria em dados, passo a palavra para a Natália. Obrigada, Priscila! Para compreendermos que a discussão travada por Foucault e Bourdieu não é apenas teórica, mas dolorosamente real. Nós trazemos para esta apresentação os indicadores críticos da realidade brasileira. No ano de 2025, o Brasil atingiu um recorde histórico de caráter epidemiológico. Foram registrados mais de 546 mil afastamentos do trabalhos homologados pelo INSS, devido a transtornos mentais e comportamentais. Estamos falando mais de 500.000 de pessoas que colapsaram. O gráfico que projetamos mostra uma curva ascendente e assustadora. Esses dados provam, de maneira estatística e irrefutável, que a saúde mental no ambiente corporativo deixou de ser um problema individual de resiliência e se transformou em uma crise estrutural crônica de saúde pública dentro do ecossistema das empresas. Ao analisarmos esse recorde de 546 mil afastamentos sob a lente crítica, a conexão com os autores fica evidente. Quando o adoecimento acontece nessa escala em massa, a explicação de Goleman sobre o indivíduo aprender a se autorregular se mostra insuficiente para resolver o problema macro. O que estamos presenciando, na verdade, é o reflexo do que Foucault chamou
de espaços de regulação extrema. O trabalhador tenta se moldar, tenta silenciar suas frustrações através da inteligência emocional imposta, até o momento em que o corpo e a mente quebram. E como Bourdieu aponta, a empresa mascara essa violência ao tratar o esgotamento como uma falha pessoal do funcionário, dizendo que faltou inteligência emocional para ele lidar com a pressão. Os dados mostram que o problema está na estrutura produtiva e, para entender como essa dinâmica se conecta com o contexto prático, assim, passo a palavra para a Milena. Obrigada, Natália. Diante de tudo que estudamos até aqui, o nosso grupo identificou um ponto central. A inteligência emocional, por si só, ela não gera resultados positivos de maneira automática. Sua eficácia e relevância depende diretamente do contexto organizacional em que está aplicado. É uma ilusão acreditar que um treinamento isolado ou uma palestra motivacional sejam suficientes para transformar a realidade de uma equipe, especialmente quando a cultura da empresa é marcada pelo medo, pelo assédio moral velado e pela sobrecarga de trabalho. A inteligência emocional precisa estar apoiada às estruturas organizacionais que promovem a humanização. Caso contrário, ela ocorre o risco de se tornar apenas uma ferramenta superficial, utilizada para mascarar ambientes que, na prática, estão adoecendo as pessoas. Obrigada, Milena. Nossa análise crítica se aprofunda justamente na principal contradição identificada ao longo deste estudo. Por um lado, não podemos ignorar os benefícios da inteligência emocional. Quando aplicada de forma genuína, ela favorece o diálogo, reduz conflitos destrutivos e contribui para a formação de lideranças mais empáticas. Por outro lado, observamos um paradoxo preocupante. Nunca houve tanta oferta de treinamento sobre inteligência emocional e, ao mesmo tempo, nunca se discutiu tanto o aumento dos casos de adoecimento mental no ambiente de trabalho. E como explicar esse fenômeno? Uma possível resposta é que a inteligência emocional, em muitos contextos, passou a ser utilizada como uma exigência de desempenho. Além de cumprir metas cada vez mais desafiadoras e lidar com altas pressões, o trabalhador também é cobrado a demonstrar equilíbrio constante, gratidão e autocontrole. Dessa forma, cria-se uma dupla carga, a execução do trabalho em si e o esforço contínuo de administrar emoções em ambientes que muitas vezes permanecem adoecedores. Para chegarmos a essas conclusões com segurança e rigor acadêmico, apresento agora a nossa metodologia. Adotamos uma abordagem qualitativa, de natureza bibliográfica e documental. Realizamos uma análise criteriosa da literatura acadêmica recente, selecionando estudos relevantes na área da psicologia organizacional, administração e sociologia do trabalho. Além disso, analisamos relatórios institucionais sobre a saúde do trabalhador e órgãos oficiais. Nosso método não teve como objetivo apenas reunir conceitos, mas também relacionar dados estatísticos reais e as contradições presentes no mercado de trabalho contemporâneo. Buscamos compreender a diferença entre o discurso organizacional e aquilo que os indicadores de adoecimento efetivamente demonstram. E para apresentar os resultados dessa análise de forma aplicada, passo a palavra para a Luana. Para visualizar essa questão na prática, podemos observar empresas que adotam culturas voltadas à ultra-performance, ao alcance de metas extremamente agressivas. Nesses contextos, os programas de saúde mental e inteligência emocional frequentemente concentram seus esforços em mudar o indivíduo e não as condições organizacionais que produzem o sofrimento. O colaborador aprende técnicas de respiração, meditação, gestão do tempo para lidar melhor com a pressão. Embora essas ferramentas possam ser úteis, elas se tornam insuficientes quando utilizadas como única estratégia. O problema surge quando essas ações funcionam apenas como um paliativo, sem enfrentar as causas estruturais do adoecimento, como a sobrecarga de trabalho, falta de recursos, processos desorganizados
ou metas incompatíveis com a realidade. Dessa forma, corre-se o risco de transferir para o trabalhador a responsabilidade por suportar problemas que são, na verdade, sistêmicos. Com essa reflexão, encerramos nossa análise e passamos a palavra para Isabela, que apresentará as conclusões do trabalho. Obrigada, Luana. Chegando ao fechamento do nosso raciocínio e sintetizando as contribuições de todo o grupo, apresentamos as nossas considerações finais. A primeira grande conclusão deste estudo é que a inteligência emocional é sim uma competência humana fantástica e indispensável para qualquer líder que queira inspirar sua equipe. No entanto, ela é totalmente ineficiente se as lideranças e as organizações acreditarem que ela é uma solução mágica para os problemas estruturais. A inteligência emocional não diminui a carga horária excessiva, não preenche vagas deficitárias e não valida uma gestão injusta. Ela ajuda a lidar com o estresse do dia a dia, mas não cura um sistema que é cronicamente estressor. Portanto, as implicações práticas deste trabalho apontam para uma urgente mudança de postura no mercado de trabalho. As organizações precisam parar de investir apenas em ações de fachada ou em palestras isoladas. É imperativo o redesenho de metas para que se tornem realistas e saudáveis. A criação de canais de denúncia efetivos contra o assédio moral, a implementação de políticas robustas de saúde mental. A empresa precisa assumir sua parcela de responsabilidade civil e ética pelo ambiente que cria, parando de terceirizar a saúde mental inteiramente para o indivíduo. Para encerrar nossa fala, deixamos como reflexão central a mensagem que resume a essência da nossa jornada científica. Não adianta gastar recursos desenvolvendo o indivíduo e cobrando resiliência dele se não houver a coragem de transformar e humanizar o ambiente organizacional. É preciso consertar as regras do jogo e o espaço de onde ele é jogado, e não apenas culpar o jogador pelo seu cansaço. Com essa reflexão profunda e necessária, encerramos a nossa apresentação. Queremos agradecer imensamente a atenção e a escuta atenta. Muito obrigada.